Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Pessoal, a gente vai começar falando sobre Juventus e Napoli hoje. Vou pedir um favor para vocês nesse vídeo, tá? Tô testando parte de som nova aqui no canal, falei que ia ter melhorias nesse sentido. Tô testando uma agora. Peço que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostaram mais dessa ou da antiga, tá? Então, por favor, eu peço que vocês deixem aqui no comentário para a gente escolher a melhor forma e ir ajustando como for melhor para você, beleza? Antes disso, vamos para o vídeo, vamos para o confronto entre Juventus e Napoli pelo Campeonato Italiano. Se a gente for olhar esse confronto de maneira geral, a Juventus, por conta da punição, se encontra na 7ª colocação. Tá? Se você retirar a punição, colocar 15 pontos a mais para a equipe da Juventus, ela pula para a 3ª colocação. Ela estaria hoje, atualmente, com os resultados que tem, na 3ª colocação. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Essa Juventus, quando a gente for olhar principalmente a parte de ordenamento, junto com o mando de campo, a gente tem que entender que essa Juventus joga como uma equipe de ponta da tabela, não como uma equipe de segundo pelotão. Tá? E, além disso, essa equipe vai disputar o que daqui para frente nas próximas 8 partidas? A Juventus passa a disputar a vaga nas competições internacionais. Então a Juventus está hoje ali com 44, está a 5 pontos da Atalanta. A depender dos confrontos, pode diminuir essa margem para 2 pontos. Está hoje a 7 pontos da Inter e a 9 do Milan. Então esses são os confrontos diretos que a gente pode imaginar que a Juventus passe a ter nessa reta final de campeonato italiano. O que mais que a gente pode imaginar para essa reta da Juventus? A gente pode imaginar uma recuperação da equipe, uma certa constância em resultados. Uma equipe que ainda está revezando entre competições entre a Europa League e Série A Team, mas a gente pode imaginar que essa possa ser uma das competições mais importantes para a garantia de vaga. Já o Napoli está com a competição basicamente encaminhada, 14 pontos de diferença para a 2ª colocada, que é a Lazio, e a partir dessa diferença que a gente está observando de 14 pontos, o Napoli vai consolidando basicamente sua trajetória rumo ao título, ao 3º título do campeonato italiano. Um ponto importante a observar ainda nesse cenário é que esse Napoli, a gente está gravando isso no dia 18, antes do jogo da Champions League, esse Napoli pode ser um Napoli que ainda esteja na disputa, por exemplo, de uma Champions League, numa disputa de semifinal da Champions League. A gente ainda não sabe e eu ainda não sei antes de gravar esse vídeo. Então esse pode ser um ponto extremamente importante da gente entender até onde esse Napoli vai e principalmente como esse Napoli vai se comportar daqui para frente, com um sucesso e tendo mais jogos para fazer ou com um infortúnio e tendo menos jogos para fazer, mas também com menos motivação para fazer os jogos daqui até o final da competição. Tá? E o que a gente vai poder observar, o que a gente vai poder analisar daqui para frente dessa competição? Vamos direto à nossa querida planilha que a gente tanto gosta, Estamos aí com ela na tela para vocês. O primeiro ponto que a gente vai poder analisar é justamente que nesse confronto, a Juventus jogando como mandante tem o overall 61 contra o overall 65 da equipe do Napoli, e a tendência é de um certo empate com vantagem mínima para a equipe do Napoli. Então a gente está partindo desse pressuposto que essa vantagem esteja para a equipe do Napoli, muito pouco mais provável seria o empate. Se a gente for observar a posse de bola, vantagem para a equipe do Napoli, mas a Juventus consegue converter mais ações de passe para chute. O número de chutes é basicamente o mesmo, quando comparado a Juventus como mandante e o Napoli como visitante, e a conversão é favorável para o Napoli. Então a gente pode imaginar que na fase ofensiva, quando comparado às duas equipes, haja uma vantagem da equipe do Napoli. Esse é o ponto importante da gente ter essa noção e ter esse ponto de partida. O único detalhe que a gente vai poder observar também é que a Juventus vai se proteger melhor, principalmente aqui no bloqueio e nas defesas do goleiro. O Napoli tende a recuperar mais vezes e mais rápido, o que indica a pressão dele, o que facilita também a posse da bola quando bem feita, como é o caso da equipe do Napoli. Então, esse cenário que a gente está analisando tem uma tendência muito grande de um jogo onde o Napoli controle a posse e a Juventus tenha vantagem ou tenha possibilidades no contra-ataque, numa jogada mais rápida de construção,
principalmente com o Vlahovic, com o Di Maria, com outros jogadores que possam atuar, tá bom? Então esse é o cenário de jogo que a gente está entendendo. Além disso, o que a gente pode entender desse confronto aqui, olhando, por exemplo, algo mais fechado, né, em quem vai enfrentar, ou seja, o mando de campo mais a classificação. Se a gente for olhar os dois, aí uma vantagem da Juventus. A Juventus tende a jogar melhor contra as equipes do primeiro nível do que o Napoli, né, na situação de mando de campo, onde a Juventus tem um mando favorável e o Napoli um mando de jogo contra. Tá? Então, cenário 1, a gente pode cravar um empate com uma tendência pequena de vitória do Napoli. Cenário 2, quase que empate com uma tendência pequena de vitória da Juventus. Então, assim, é um confronto muito equilibrado. A gente vai ter que ter uma observação para ver como que os dados vão se comportar, né, como as equipes vão se comportar e vão gerar esses números mais à frente, mas é uma tendência que essa equipe tenha uma vantagem muito boa, muito bacana, já nesses confrontos para um empate. E é claro, mando de campo, essa influência da posição da tabela acabam batendo ali no placar, mas principalmente duas equipes de qualidade que tendem a fazer um jogão no campeonato italiano, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Depois, por favor, novamente peço que vocês deixem um áudio acerca do comentário, mensagem acerca do áudio, né, acerca do som que a gente está produzindo aqui. Aí eu peço para vocês deixarem aqui nos comentários e, é claro, curta, comente, compartilhe esse vídeo em relação ao conteúdo e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e audiência com o projeto, valeu!